Vejam que o questionamento não é se você é bom, se você é mal, se eu sou bom ou se eu sou mal. Partimos de uma noção de que o mal, obviamente, existe e ele é inerente à humanidade. A questão é outra. A questão é como que nós podemos pensar ou repensar tudo aquilo que foi discutido a partir de uma ideia de bem e mal, do bom e do mal, o ser humano e a sua essência, a sua natureza, numa reflexão que é histórica, porém é também antropológica, filosófica, científica, política, social, literária, enfim, de várias vertentes que vão nos ajudar a pensar então as origens do mal de Georges Minuit, esse livro aqui da editora Unesp, que eu já gravei um primeiro vídeo para o canal, então vou te recomendar, caso não tenhas assistido o primeiro vídeo, dê uma olhada no primeiro vídeo, As Origens do Mal, ali a parte 1, onde aprofundadamente nós vamos discutir o mito bíblico, nós vamos pensar na ideia do pecado original, a noção de queda, então muitas reflexões interessantes, quando no Jardim do Éden temos Adão e Eva sendo ali responsáveis por uma desobediência a Deus, nessa perspectiva mitológica, bíblica, de que ali seria instaurado o pecado. O pecado original estaria na desobediência a Deus, de provar do fruto proibido da árvore do conhecimento. Então, quando Eva o faz e oferece a Adão, Adão se torna o primeiro homem, o pai da humanidade que pecou. Então, nós estaríamos trazendo na nossa herança genética, até mesmo, este pecado original. E isso seria passado de geração por geração. E até mesmo as pequenas crianças, as primeiras crianças, aquelas que nascem e muitas vezes morrem ainda em tenra idade, se não batizadas, elas estariam ainda condenadas em algumas das perspectivas aqui apresentadas, outras perspectivas vão contrapor essa noção, mas estariam condenadas ao fogo do inferno. Ou seja, o batismo, a redenção, a forma de expiar a culpa do pecado original seria o batismo e seguir os dogmas da igreja, as ordens, a ideia de uma catequese mesmo, educar o ser humano para servir a Deus, mas condicionados ali a partir da quebra dessa ingenuidade, de conhecer a nós mesmos provando do fruto da árvore do conhecimento, e ali cometendo o pecado, e esse pecado muito pensado do ponto de vista dos desejos humanos, e sobretudo desejo sexual, e aí vários filósofos são convidados aqui a dialogar, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. São muitas e muitas as referências, a gente nem cabe citar aqui, mas esse primeiro vídeo vai dar uma noção sobre essa discussão. E agora aqui nós vamos mudar este paradigma, porque o autor vai aprofundando, vai chegar até o homem moderno, para pensar essa noção de pecado original, trazendo o mito bíblico e readaptando ele à realidade de hoje, uma realidade material, onde alguns filósofos, dois pelo menos aqui me chamaram a atenção, mas ajudam a pensar que o homem moderno não se pauta mais tanto pela culpa. Essa ideia de culpabilização, a culpa, esse pecado original. Então, o homem condenado à mortalidade, ou seja, deixa de ser ingênuo, deixa de ser imortal. Este homem, a partir do pecado original, ele vai passar a ser mortal, ele vai ser expulso do paraíso, Adão e Eva são expulsos do paraíso, mas com isso abre-se aqui um leque de perspectivas, de interpretações muitíssimo interessantes que essa obra vai abordar. E alguns autores vão ajudar a pensar nesses aspectos. Por quê? Porque é lançada a luz aqui sobre a noção de que se o homem e a mulher, Adão e Eva, são expulsos do paraíso porque eles passam a conhecer a si mesmos, eles passam a provar daquilo que o corpo humano pode propiciar em termos de prazer, e aí entra também o prazer sexual e também as dores, já que a mulher vai passar a sofrer a dor do parto nesse movimento, então por isso que o parto seria tão doloroso. O homem tem que sofrer, o trabalho tem que ser um castigo. Então, para expiar essa culpa, o homem sofre com o seu trabalho, um trabalho árduo, não ter prazer com o trabalho. E a mulher com o trabalho de parto e a submissão a este homem também, aqui por ela ter lhe ofertado o fruto da árvore do conhecimento. Então, são várias as discussões. E, claro, dois principais nomes aqui que vão ser bastante tratados é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, São Paulo, mas tem tantos outros.
e vai se centrar também numa discussão aqui sobre o eugenismo, uma noção antropológica, passar a discutir nos primeiros homens, né, lá nos primórdios da humanidade, se haveria apenas um único primeiro homem, e se todos seriam descendentes de Adão. Então há um preconceito também que está por trás dessa discussão, e aí tem o poligenismo, mas a ideia do eugenismo, pensando naqueles descendentes de Adão, aqueles que seriam de fato filhos de Deus, se pauta muito aqui também na questão da etnia, a questão de separar homens e mulheres que seriam os mais aptos, né, os que estariam mais adequados ao mito bíblico de Gênesis 3, como os descendentes de Adão e Eva, e a noção racial entra aqui também, essa discussão. Então, o preconceito racial é algo que vai fazer parte dessa discussão de quem seriam os homens e mulheres que podem ser considerados descendentes dessa noção de um Deus que foi desobedecido, e esse Deus também é questionado no livro. Por que este Deus teria permitido o acesso de Adão e Eva, né, dos homens e mulheres, ao fruto da árvore do conhecimento, se ele não gostaria que os seus filhos pudessem de fato pecar? Então o pecado, o que é o pecado? Essa noção de pecado. O homem foi instigado a pecar, mas quando é expulso do paraíso, e aí entra essa noção filosófica, tem vários autores que são convidados aqui para o diálogo pelo Georges Minoir, e noções que eu acho fundamentais, e é nesse ponto que eu quero centrar, essa mudança de paradigma da ideia de pecado original, não mais na culpabilização, rompendo o maniqueísmo cristão, o bem e o mal, e tentando pensar na complexidade do homem moderno, que ora é tomado pelo impulso, ora é tomado pela emoção, muito pouco pela razão, mas a razão como uma possibilidade. E por quê? Porque dentro da própria noção do mito bíblico a gente pode pensar metaforicamente Eva como a mãe da filosofia, a mãe da ciência. Afinal de contas, não fosse pela desobediência de Eva, de uma mulher, então a desobediência de uma mulher, olha como isso funciona metaforicamente, não houvesse a desobediência dessa mulher, ela e o seu companheiro não teriam sido expulsos do paraíso, e não sendo expulsos do paraíso, nós, a humanidade de modo geral, não teria acesso ao conhecimento de si mesmo, à razão, à inteligência, a noção de compreensão do mundo para além daquela visão meramente ingênua de um convívio pacífico, sem ali ter uma ideia geral da complexidade do próprio corpo humano, das capacidades e tudo mais. Então, Eva ganha esse caráter aqui na abordagem filosófica que o Georges Minoir nos traz a partir de diferentes autores. A ideia da razão, então, entrando como central aqui, o livro vai ganhando um corpo, vai se avaliar, por exemplo, a própria obra O Paraíso Perdido. Então tem muitas referências literárias, muitas questões aqui interessantíssimas, mas eu volto aqui a focar com vocês essa questão de que somos maus. Só que somos maus é algo muito simplista, né? É melhor dizer assim, o mal faz parte da humanidade. Ponto. Não existem homens bons e homens maus. Todos nós temos em potência a bondade e a maldade. Então, digamos que isso pode ser cultivado, ou diferentes situações e contextos vão fazer com que se expresse em nós o mal ou o bem. E não um dogma, uma cartilha, o batismo que iria nos livrar do fogo do inferno. Não, isso vai sendo abandonado, esse paradigma vai sendo quebrado, até porque a ideia de culpa ela vai perdendo força, que foi algo que a igreja, e de modo geral, essa noção judaico-cristã usou por muito tempo e funcionou por muitos séculos, né? De que a culpa ela vai perdendo espaço. Então, o ser humano moderno ele vai deixando de pensar tanto na culpa, porque outros valores vão passando a ocupar espaço no imaginário da humanidade, valores como o sentimento de justiça, a família. Então, às vezes pela família, pela honra, pela justiça, por outros valores, como que tu vais mensurar se alguém comete algo que é dito dentro de um dogma, de uma cartilha, que é mal? Mas a própria noção do patriotismo, a defesa de diferentes valores, e tudo isso aqui é discutido. E eu acho que muito bem pensado. Então mudam-se os valores, muda-se o paradigma e muda-se essa noção inicial de que o pecado original, claro, isso vai sendo abandonado ao longo dos anos, deve ser pensado ao pé da letra, né? Isso vai sendo enfraquecido
ao longo dos anos. Claro que ainda existem pessoas que, de uma forma mais conservadora, procuram trazer o mito bíblico de Adão e Eva como algo literal, mas isso praticamente, hoje, mesmo dentro da igreja, não tem força, é algo metafórico, e se é algo metafórico, assim devemos pensar no que a gente poderia considerar hoje como o pecado original. Então, há um senso moral pós-darwinista, essa questão de seleção das espécies, o que são os fortes e os fracos, que vai entrar, inclusive, numa concepção até mesmo psicanalítica, né? Então, quem são os fortes na sociedade de hoje? São os que conseguem suportar mais, apanhar, e aí, aqui também, colocado de uma forma simbólica, este apanhar, as doenças, né, que a gente tem hoje, doenças mentais, que assolam a humanidade, pelo funcionamento do sistema capitalista, até onde a gente pode lançar luz aqui sobre o que é que funda a maldade humana, que está na origem do mal. Perde-se o medo do castigo eterno, da noção de culpa, mas se cria um medo também da autonomia do ser humano. É uma questão, assim, central a gente pensar hoje, o autor traz aqui a discussão de que o homem, de alguma forma, cada vez mais tenta se aproximar do que é essa noção de uma divindade, principalmente considerando a não aceitação dos limites humanos, e aí ele vai trazer aqui a reflexão sobre o campo da biogenética. Qual o limite do ser humano no avanço das suas pesquisas, né? Inclusive, a árvore do conhecimento, aqui, traçando um paralelo, seria essa própria noção de estudo dos códigos genéticos, né? E seria intocável isso, mesmo que a gente tenha tido várias pesquisas e se discuta a clonagem de seres humanos, isso tenha sido uma discussão, principalmente no início do século XXI, que se fez muito presente. Hoje, as pesquisas que nós temos, elas trabalham a produção de células-tronco na visão de se tratar doenças. E isso ainda assim gera muitas discussões, gera muitas controvérsias no campo da biogenética, porque qual seria o limite? Até onde o homem pode ir? Até onde essas pesquisas científicas podem nos levar? E nós conseguiremos interpretar os diferentes resultados dessas pesquisas e até onde que isso vai nos levar? Porque essa limitação estaria aqui na conformação do que seria o mal nesta abordagem feita até então. Ou seja, nós temos um limite. Tentar suplantar esse limite rivalizando com aquilo que está num âmbito ainda inexplicável, na ordem do divino, do espiritual, ou mesmo jogando para um campo ético, pensando na vida material, ainda assim seria a origem do mal. A origem do mal estaria na não aceitação dessa limitação e no uso que se faz de cada passo que se dá ao romper essas limitações humanas, pensando no campo da biogenética, sobretudo, é o que o autor coloca aqui. Então, romper neste processo com isso, ou tentar romper, melhor dizendo, com isso, vai colocar também dentro de uma sociedade capitalista a discussão de romper para quê, para quem será o beneficiado disso. Digamos que a gente descobrisse aqui o tratamento para uma doença que hoje não existe cura, como o próprio câncer. Quem seria o beneficiado disso? Aí está a discussão central sobre a origem do mal. O mal se origina porque ele é presente no ser humano, em cada ser humano, em todo ser humano, numa tomada de posição também sobre aquilo que vai nos remeter simbolicamente à discussão de ter acesso ao conhecimento, ou seja, como fez Eva no seu ato de provar do fruto do conhecimento, mas ela trabalha de uma forma coletiva, ela compartilha isso. Então essa liberdade, essa autonomia, ela não é apenas de Eva, que provou do fruto. Ela compartilhou com o seu igual, ambos foram expulsos do paraíso. O preço a ser pago, a humanidade precisa decidir. Mas tomar essa tentativa de suplantar as nossas limitações, pensando de forma egoísta, que é o que pressupõe as características da sociedade capitalista hoje, para beneficiar alguns, aqueles que tiverem dinheiro para pagar. Então, buscar essa autonomia, essa liberdade, esse avanço, essa superação de algumas questões que hoje a humanidade não consegue suplantar e que leva vidas e que separa a todos nós de pessoas que amamos. Se isso é tratado de uma forma mercadológica, ali a origem do mal não só se mostra e se acentua, mas ela dá uma resposta também ao próprio mito
fundador da ideia desse pecado original e da maldade humana. Ali houve uma interpretação que nos permite pensar de forma coletiva essa expulsão do paraíso, uma autonomia, mesmo que o mundo se mostre um vazio muito grande e que seja preciso lidar com isso, principalmente do ponto de vista filosófico. Não há sentido no mundo. Mas se nós passamos a dar sentido para o mundo, nesse novo paradigma do pecado original, fundamentalmente naquilo que agora passa a ser árvore do conhecimento, ou seja, tocar neste conhecimento até então inalcançável e usar para alguns, ou seja, de forma egoísta, não usar isso de forma coletiva, para a humanidade nos mostra não só de onde origina-se o mal, e aí a gente tem que pensar na sociedade contemporânea, mas na impossibilidade, talvez, de no futuro as próximas gerações conseguirem dar conta de viver de um modo coletivo, pleno, que busque uma felicidade não como algo imposto e não para poucos, mas que permita que a gente consiga avançar de forma coletiva ou então avançar a passos mais lentos, ou entender que essa divisão, digamos assim, do conhecimento e do uso do que pode ser benéfico para apenas alguns pode nos levar não mais a ser expulsos todos de forma coletiva do paraíso, mas a conhecer o inferno na própria existência humana na Terra, porque isso com certeza irá gerar muita revolta, irá gerar muita dor, e aí isso sem considerar outros fatores, né, gente, que já hoje nos demonstram que a sociedade caminha a passos largos para a extinção, né? A humanidade caminha a passos largos para a extinção, porque a nossa forma de vida hoje na Terra é insustentável sob qualquer ponto de vista. E isso está muito pautado no egoísmo, isso está muito pautado no narcisismo, isso está muito pautado naquilo que é próprio dos valores da sociedade de consumo, da sociedade capitalista, que nega o outro e não abre mão de compartilhar do conhecimento com o outro, mesmo o outro sendo um diferente, ou seja, Adão e Eva diferentes, homem e mulher, porque quer apenas para si, de forma egoísta, o conhecimento e os benefícios do conhecimento, do fruto do conhecimento, do avanço tecnológico e assim por diante. Então são essas discussões e tantas outras. Baita livro, gente, baita livro. Te recomendo fortemente essa leitura, uma discussão extremamente necessária, tem várias reflexões aqui, eu fiz de forma sucinta aqui um segundo vídeo para te convidar a fazer essa leitura, e vou trazer outras dessas discussões em vídeos mais curtos, já fiz isso numa oportunidade, farei mais de uma vez, mas não podia deixar de trazer o segundo vídeo e te recomendar que leia As Origens do Mal, de Jorge Minuart. Também um convite é para que te inscrevas aqui no canal, se vocês gostam de vídeos como esse. Considerem também a possibilidade de se tornar membro do Sujeito Literário, isso nos permite trazer mais vídeos e continuar vivos aqui, firmes e fortes na plataforma do YouTube. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.